meus irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a você que faz parte da congregação em Céu Azul e a você que não faz parte também, seja bem-vindos para juntos estar prestando um culto a Deus. Amém? Vamos estar lendo o livro de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, pela morte que o Senhor fez na cruz por mim e pelos meus irmãos, meu Deus, por todos nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de amor, Deus de infinita graça, bondade. Obrigada, Senhor Jesus, por pensar em mim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa programação da semana vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E nesse momento eu vou pedir que os irmãos estejam preparando os seus corações. A gente vai estar ouvindo um cântico nesse momento. E peça a Deus para que Ele prepare o seu coração, a sua mente, para que logo em seguida você possa estar ouvindo a voz do Senhor através da mensagem, pelo pastor Edilson. Amém? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
graça e a paz do Senhor. Eu convido você nesse instante a meditarmos na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 33 até o versículo 44. Mateus, capítulo 27, versículo 33 ao 44, que diz assim a palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes e tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, se quereremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Queridos, nesse instante, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que descreve o momento da crucificação de Jesus Cristo. E eu queria que você prestasse bastante atenção e acompanhasse o raciocínio comigo e parasse para pensar que talvez já tenha acontecido com você também, em situações que você recebeu uma missão, uma responsabilidade, e no decorrer dessa missão que você estava desempenhando, coisas dolorosas, difíceis, insuportáveis aconteceram. E com certeza, ou bem provável que tenha acontecido, às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar, e na maioria das vezes a gente não só pensa, a gente abandona, porque era algo insuportável de se levar adiante. Porém, nesse instante, nós analisamos a crucificação de Jesus, que com certeza foi um dos maiores tormentos, uma das maiores torturas que um ser humano já tenha suportado. O sofrimento de Jesus, a crucificação, tudo aquilo que compôs a crucificação, foi o maior sofrimento que uma pessoa já tenha suportado. E ainda assim, Jesus Cristo não abandonou, não desistiu. E a pergunta é: por que ele não desceu da cruz? Por que em meio a todo aquele sofrimento, aquela tortura física, emocional e psicológica, por que Jesus não desceu da cruz? Com certeza, os motivos para ele ter permanecido são muito grandes, são muito fortes, são muito vivos na mente e no coração dele para ele não desistir. Porque se fosse eu nem teria ido. E Jesus suportou até o fim. E eu repito a pergunta: por que Jesus não desceu da cruz? E esse é o tema da mensagem que nós iremos tratar nesse instante. Por que Jesus não desceu da cruz? Antes de nós respondermos de darmos 2 respostas a essa pergunta, eu gostaria que você analisasse comigo o que foi a crucificação. O que foi a cruz? Para nós podermos entender que Jesus teve sim muitos motivos, inúmeros motivos para poder descer daquela cruz. A tortura, o sofrimento era de tal forma grande que Jesus poderia muito bem ter abandonado e desistido dessa missão de ser crucificado. Mas ele suportou até o fim. Vamos então analisar o que foi a crucificação. Primeiro, a crucificação é um método de pena de morte, no qual a vítima é amarrada ou pregada em uma viga de madeira, pendurada durante vários dias até a sua morte por exaustão. A crucificação, a pessoa era pendurada, raras vezes pregado, mas algumas vezes sim, pregado pelos punhos ou pelas mãos, e ficava dias pendurado, de braços bem esticados, onde a pessoa iria sofrendo aos poucos. Não era 1 ou 2 horas apenas, eram dias que a pessoa sofria por exaustão e por asfixia, morrendo pendurado na cruz. Então era um tipo de morte terrível, terrível, terrível. Era uma tortura terrível que a pessoa sofria sendo então morto, crucificado. Nós observamos também que era uma combinação de tortura e vergonha, porque a pessoa ficava pendurada, no geral, na entrada da cidade, fora dos muros da cidade,
E aí todas as pessoas que passassem por lá olhavam e viam que tinha uma pessoa lá em gritos, em prantos, desespero, usando o seu último fôlego para gritar e pedir socorro, pendurado. E todos aqueles que estavam lá, com certeza, eram criminosos. Ou, no caso de Jesus, foi crucificado como um criminoso. E aí todo mundo que olhava já sentia repulsa por aquela pessoa, o tratava como marginal. Então era uma vergonha, além de que a pessoa era crucificada sem roupa alguma. Então era exposto à sua nudez, era sentir uma vergonha terrível, tortura e vergonha. É tão tal que no livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 2, o autor nos diz que Jesus não levou em conta a vergonha da cruz. Ou seja, ele suportou até mesmo a vergonha da cruz por causa de mim, por causa de você. Nós observamos também que o castigo começava não quando a pessoa era pregada na cruz, mas começava na flagelação, porque os chicotes que eles batiam nas pessoas condenadas à cruz, eles tinham nas pontas pregos ou pedaços de osso que perfurava a carne e os músculos, muitas vezes cortavam os músculos, veias, artérias, e muitas das vezes a pessoa morria esgotada, derramando todo o seu sangue, mesmo na flagelação. Muitas vezes não conseguia suportar nem chegar até a cruz, porque morria na hora dos chicotes. E isso aconteceu com Jesus. Todo o seu corpo foi cortado. Por isso que a Bíblia nos deixa claro que Jesus derramou todo o sangue. Porque não foi apenas os ferimentos dos punhos e dos pés, das mãos e dos pés. Foram os ferimentos da coroa de espinhos e o ferimento também de todo o seu corpo ser dilacerado com chicotes. Por isso Jesus derramou todo o seu sangue. Nós observamos também que o réu era preso em uma coluna quando ele ia ser chicoteado. Ele era amarrado, preso em uma coluna, um tronco, certo? E aí recebia quarentenas de chicotadas, na verdade, né? 39 chicotadas que ele levava ali, ou seja, todo o seu corpo ficava todo dilacerado, cortado, derramando muito sangue. No caso de Jesus, puseram uma coroa de espinhos e além de colocar a coroa de espinhos em Jesus, bateram na cabeça dele, bateram na coroa para que os espinhos furassem mais. Com certeza, todos os músculos que compõem essa região da cabeça de Jesus ficaram todos furados, e qualquer movimento que Jesus fazia com a boca para tentar falar ou para tentar fazer qualquer coisa, doía muito mais ainda. Agora, pare para pensar a dor de cabeça que Jesus estava sentindo por conta daqueles espinhos perfurando a sua caixa craniana. E assim fizeram com Jesus. Não só a dor do espinho furando a cabeça, mas porque eles estavam debochando de Jesus Cristo, chamando ele de rei dos judeus, porque de fato ele o era. E para debochar disso que Jesus havia falado, eles colocaram uma coroa. Como se dissessem, você é rei, então precisa de uma coroa. E aí pegaram aquela coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, furando a sua cabeça. Observamos também que isso é o que está narrado em Mateus 27 a 31, né? Que além de colocar a coroa de espinhos, as pessoas cuspiam na cara de Jesus, debochando e desrespeitando totalmente a sua figura como pessoa. Após ser chicoteado, nós entendemos também, como Mateus 27, 31 e 33, que Jesus ele carregou a cruz até o Gólgota. Carregou, ou seja, a própria cruz ele levou. Não sabemos exatamente a distância, talvez entre meio quilômetro a 600 metros, Jesus tenha carregado aquela cruz, todo já esgotando-se, perdendo todo o sangue. E quando se perde o sangue, a pessoa fica fraco, fica com dificuldade para respirar, e Jesus ainda assim teve que carregar aquela cruz durante toda essa distância. A Bíblia narra que em um momento, um homem chamado Simão, o Cirineu, ele ajudou, ele carregou a cruz. Mas, no geral, foi Jesus quem levou. Apenas nesse momento a Bíblia diz que o homem ajudou Jesus a carregar a cruz e por ter sido obrigado. Mas Jesus, todo machucado, ainda teve que carregar a sua cruz. No ato da crucificação, Jesus foi pendurado de braços abertos e bem esticados, pregado pelas mãos e pelos pés. E o peso do corpo de Jesus tornava a respiração bem difícil e dolorosa, o que obrigava Jesus a jogar o peso sobre os pés, causando ainda mais dor. Porque as mãos estavam furadas, atravessadas por aqueles pregos. Todo o peso de Jesus, um homem de 33 anos de idade mais ou menos, tinha em média entre 70 e 80 anos, 70 e 80 quilos mais ou menos, e aí todo o peso do corpo era jogado sobre os pés, o que causava uma dor insuportável. E para aliviar o peso dos pés, Jesus
provavelmente tenha puxado a sua mão para poder aliviar a dor dos pés, o que causava muita dor nas mãos e asfixia, dificuldade para respirar. Então, de todas as formas que Jesus tentava, ou qualquer outra pessoa crucificada tentava aliviar a sua dor, só lhe causava ainda mais dor. Fraco, certo? Sofrendo, sangrando, com dores nas mãos, com dores nos pés, porque estava atravessada suas mãos e pés por aqueles pregos que provavelmente rasgavam a sua carne, rasgavam músculos e nervos, causando uma dor insuportável no corpo inteiro. Todo o corpo de Jesus sofria com aquelas dores. E a asfixia, a dificuldade para respirar, era uma das coisas que mais incomodava Jesus naquele instante. Dores de cabeça, febre alta, sede devido aos ferimentos e os sangramentos. Jesus provavelmente sentia muita sede, perda de sangue. Jesus ficou pendurado durante 6 horas, como diz Marcos 15, 22 até o 37. 6 horas, pendurado. Os ferimentos com certeza lhe causaram febre, lhe causaram dores, lhe causaram muita sede devido ao sangramento. E durante todo esse tempo, Jesus pendurado, cumprindo a sua missão, em nenhum momento nos diz que ele quis desistir. Ele permaneceu firme até o final, suportando todo aquele sofrimento. Então, provavelmente Jesus morreu, acredita-se que de 2 motivos. Por esgotamento, devido aos ferimentos, todo o sangue tenha sido derramado, como diz João capítulo 19, 34, quando o soldado fura o lado de Jesus, saiu pouco sangue, mas saiu bastante água, ou seja, não tinha mais sangue no corpo de Jesus para ser derramado. Provavelmente tenha morrido por esgotamento. E o outro motivo é a asfixia, porque o pouco sangue que talvez restava no corpo de Jesus entrou nos pulmões, causando morte por asfixia, dificuldade para respirar por também estar pendurado de braços abertos e bem esticados. Então, provavelmente esses 2 motivos tenham causado a morte de Jesus: asfixia e esgotamento, porque ele ficou pendurado durante 6 horas. Mas lembrando que, no geral, os condenados permaneciam dias e dias, e muitas vezes quebravam as pernas para poder antecipar a morte, porque aí a pessoa ficava pendurada somente nos braços, sem forçar as pernas, e fazia com que a asfixia viesse com mais intensidade e a pessoa morria mais rápido. Mas Jesus morreu em 6 horas, apenas em 6 horas, porque essa era a missão dele, morrer na cruz. E ele suportou até o fim. E aí, com todo esse sofrimento, isso é apenas uma pequena descrição, mas não tem como, não há como eu e você imaginarmos ou mensurarmos o tamanho do sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz. Apenas uma breve descrição. E aí, com tudo isso, nós nos perguntamos, mas por que Jesus não desceu da cruz? Por que não desistir? Porque se fosse eu e você, teríamos desistido. Quantas e quantas mulheres, no momento de dar à luz, num parto normal, quando a dor vem as contrações vêm com muita força e intensidade, muitas gritam, pedem socorro e peçam para tirar a criança imediatamente, de modo um parto cesariano, porque não suportam a dor. Entre outras situações, as pessoas pedem, gritam por socorro, querem desistir imediatamente porque a dor, o sofrimento é insuportável. Mas Jesus Cristo foi até o fim, até o final. A pergunta, eu repito, por que Jesus Cristo não desceu daquela cruz? Porque ele tinha poder para isso, autoridade para isso. Por que ele não desceu da cruz? E a resposta, na verdade são 2 respostas para essa pergunta que eu quero trazer para vocês nesse instante. E outra coisa, observe que com tudo isso, as pessoas ficavam debochando, desrespeitando, meneando a cabeça, olhando para Jesus e falando, mas não é você quem falava que é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que ia destruir o santuário e o reedificá-lo em 3 dias? Por que você está aí agora? Desce dessa cruz, nós vamos acreditar que você é realmente Filho de Deus. Debochando da vida, da mensagem da pessoa de Jesus Cristo. E muitas pessoas perguntavam isso, desce da cruz e nós vamos acreditar em você? E ainda assim, Jesus Cristo suportou até o final, não desceu daquela cruz, porque a missão dele era permanecer lá, morrer lá e depois ressuscitar ao 3º dia. Ele suportou até o fim. Primeira resposta para Jesus não ter descido daquela cruz: obediência ao Pai. Jesus não desceu daquela cruz por obediência a Deus, ao Pai, por obediência à missão lhe dada, por obediência ao Senhor Deus. Exatamente por isso, o primeiro motivo, por obediência a Deus. Jesus foi desafiado a encerrar
a missão dele descendo daquela cruz quando as pessoas o desafiavam. Desce dessa cruz, se você é filho de Deus, mostra que o seu poder, debochando de Jesus. E ele, de fato, é o Filho de Deus. Se ele quisesse descer, desceria. No Getsemane, quando Jesus foi preso, Pedro arrancou a espada, cortou a orelha do sumo sacerdote, de um dos soldados, e Jesus olha para ele e fala: não faça isso. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria, e nesse instante meu pai mandaria até 12 legiões de anjos. Olha só, Jesus sabia que tinha poder e autoridade para encerrar aquela missão naquele instante. Porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Os anjos lhe servem. E Jesus falou isso para Pedro: se eu quisesse, eu pediria e viria nesse instante que 12 legiões de anjos para me socorrer. Então, Jesus tinha poder para descer daquela cruz se ele quisesse. Ele é o Filho de Deus. Mas por que ele não desceu? Obediência ao Pai. Nós observamos ainda no jardim do Getsemane, antes de Jesus ser preso, ele ora junto com Pedro, Tiago e João, e estão lá em oração. Jesus Cristo vai para um lugar mais afastado para orar sozinho ao Pai, e a oração de Jesus Cristo, a que ele faz durante 3 vezes é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus pede isso. O cálice que ele se refere era aquele cálice da ira de Deus que estava sendo derramado sobre a humanidade na pessoa de Jesus Cristo sendo pregado naquela cruz. O cálice é a ira de Deus que Jesus estava suportando pregado naquela cruz, que ele iria ser pregado naquela cruz. Esse era o cálice da ira de Deus. E aí, por isso que Jesus sofreu tanto, porque era a ira de Deus sobre o pecado. E aí, Jesus Cristo ora pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Mas, logo, imediatamente após essa oração, Jesus falou: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, por que Jesus suportou até o fim? Obediência a Deus. Obediência ao Pai. O próprio Jesus Cristo descreve em vários momentos do seu ministério que a função dele era fazer a vontade do Pai, não a dele. Ele mesmo falou: eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Então Jesus obedeceu até o fim por obediência a Deus. Então, se você é salvo em Cristo Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, você está experimentando esse amor e reconhecendo o sacrifício de Jesus, louve a Deus, glorifique a Deus por Cristo ter suportado, por Cristo ter sido obediente até o fim. Jesus obedeceu a Deus, suportando aquela cruz até o final. Nós observamos também que no João capítulo 6, versículo 38, deixa bem claro que ele desceu do céu exatamente para isso, para fazer a vontade de Deus. Então Jesus obedeceu a Deus. Não foi simplesmente por nossa causa, foi por obediência ao Pai. Porque isso era o propósito de Deus. Desde o princípio, era o propósito de Deus que Cristo viesse, morresse naquela cruz, pagasse o preço pelo meu e pelo seu pecado. João, quando olhou para Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João estava falando que Jesus iria morrer pelos pecados da humanidade. E tudo isso porque é da vontade de Deus e Jesus suportou até o final. Então, se você é salvo, glorifique a Deus. Se você ainda não é, corra aos pés de Deus, porque a salvação pertence ao Senhor por meio de Cristo, como disse Judas, versículo 25. A salvação é de Deus por meio de Cristo. E Jesus suportou até o final por obediência a Deus. Segundo motivo pelo qual Jesus suportou e passou aquele sofrimento todo, não desceu da cruz, não desistiu da missão, é exatamente por amar os pecadores. Jesus suportou até o fim por amar a mim, por amar você que está assistindo. Jesus suportou até o fim, primeiro por obediência a Deus e segundo por amar você. Jesus te ama e por isso ele suportou aquela morte, porque ele sabia que a única forma de aplacar a ira de Deus de sobre mim e sobre você era ele morrendo naquela cruz. E ele suportou até o fim. Jesus sabia que se não fosse ele, seria nós. Ele morreu a minha morte e a sua morte para que a gente, eu e você, pudéssemos viver a vida dele. Se caso Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, nós iríamos imediatamente para o inferno, sem nenhuma chance de ser salvo. Mas Jesus morreu na cruz, por amor a mim e por amor a você. Esse é o segundo motivo dele ter suportado até o fim. E de fato, Jesus morreu na cruz, mesmo nós sendo pecadores. Observe o que diz Romanos 5,8,
Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus ter morrido por nós, mesmo sendo nós pecadores. Mesmo durante muito tempo da nossa vida a gente rejeitando Cristo, rejeitando a mensagem, mesmo aquelas pessoas que estavam matando Jesus, crucificando Jesus, pregando ele naquela cruz, olha, observe o que Jesus Cristo falou, pregado naquela cruz: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Jesus amou aquelas pessoas até o final. Jesus amou os seus inimigos, amou os seus torturadores, Jesus amou os seus assassinos. Jesus amou-os até o fim. Aqueles dois ladrões que estavam presos lá na cruz também, os dois, a Bíblia diz que eles debocharam de Jesus. Um deles depois se arrependeu e falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus o salvou. E Jesus o salvou. Mesmo num primeiro momento ele tendo debochado de Jesus também. Se você é filho de Deus, desce daqui, salva a mim e a você também. Depois ele arrependeu e mudou de ideia e Jesus o salvou. Jesus suportou a cruz por amor a mim e por amor a você. Por amor, Jesus suportou. E esse amor de Deus, que é estampado na pessoa de Cristo, está descrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. Foi por amor. E a própria palavra do Senhor nos diz isso, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Com certeza você ama seu pai, ama sua mãe, você ama muitas pessoas, mas o amor de Deus é maior. É maior do que tudo isso. O amor de Cristo foi maior. Porque Jesus Cristo não apenas morreu, Jesus não se jogou na frente de uma bala. Jesus não se jogou na frente de uma bala entre nós e o atirador. Não fez isso. Jesus, ele morreu na cruz. Uma morte lenta, dolorosa, insuportável. Antes de ser crucificado, Jesus Cristo sofreu todas aquelas chicotadas. Quantas chicotadas você suportaria por amor a alguém? Quantas? Talvez a gente diga que 2, que 3, que várias. Mas quando o negócio acontece, a gente não suportaria. Jesus Cristo suportou 39 chicotadas. Lembrando que as chicotadas tinham pregos e pedaços de osso nas pontas que furavam Jesus. E provavelmente quando os chicotes eram puxados com toda a violência, arrancavam um pedaço de carne, de músculo, causando uma dor insuportável na pessoa de Jesus. Sangramento. Jesus suportou até o fim, por amor a você. Foi por você tudo aquilo que Jesus suportou, foi por mim, foi por amor. Ninguém tem maior amor do que esse. Talvez você diga, talvez você fale que ame um parente, um amigo, assim como ao ponto de dar a vida, mas na hora que o negócio é para valer, você não faria. Jesus te ama. E ele suportou todo aquele sofrimento. O motivo dele não ter descido da cruz foi por amor a você. Jesus suportou tudo por amor. A Bíblia diz, em João capítulo 13, versículo 1, que ele, tendo amado os seus, os amou até o fim, ou seja, até a morte. E observe uma outra coisa interessante. Os discípulos de Jesus, aqueles 12, um deles o traiu, Judas. O outro o negou, Pedro. Os outros fugiram quando ele precisou. E mesmo assim Jesus os amou até o fim. E hoje, quem é você? Com certeza, na maior parte da sua vida, ou talvez nesse exato momento, não está nem querendo saber de Deus, não quer saber de Cristo, não respeita. Talvez está ouvindo essa mensagem com deboche. Talvez está ouvindo essa mensagem com desrespeito. E ainda assim Deus ama você. Talvez você já tenha ouvido várias e várias vezes mensagens, pregações, recebido uma Bíblia, um folheto e tenha desprezado. Ainda assim Deus ama. Quantas e quantas vezes nós não respeitamos, não obedecemos, não guardamos os mandamentos, pecamos contra o Senhor e ainda assim Deus nos ama. E além de nos amar, Ele foi até a cruz, a morte de cruz. Jesus poderia ter descido daquela cruz se Ele quisesse. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Mas Ele não desceu, por amor a mim, por amor a você, por obediência ao Pai. Porém, isso tem limite. A porta da graça ainda está aberta. A oportunidade para você crer nesse amor e entregar a vida para Jesus ainda está aberta. Mas quanto em breve isso vai se encerrar. E existem duas formas dessa porta se fechar. Primeiro, quando você morrer. Quando você morrer, não tem mais oportunidade para ser salvo.
Ou você já é ou não é. E segundo, quando Cristo voltar. São esses dois momentos, essa porta irá se fechar. Então, antes que esses dois momentos aconteçam, creia nesse amor. Creia nesse amor. Saber que Jesus morreu por você não te leva para o céu. Saber que Jesus foi pregado numa cruz não te leva para o céu. Saber que Jesus derramou todo o sangue por você, isso não te leva para o céu. É necessário que você ouça e creia e confesse o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. A própria Bíblia nos fala isso, que o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é salvo. Você acabou de ouvir a palavra, acabou de ouvir a mensagem, agora resta você crer nessa mensagem e entregar a sua vida para Jesus. Faça isso nesse instante, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Valorize todo aquele sacrifício que Jesus teve por você. Você que já é salvo em Cristo Jesus, valorize esse sofrimento, valorize tudo aquilo que Jesus suportou por você. Ame-o, obedeça-o. E você que ainda não é salvo, entregue a sua vida para Jesus. Creia nesse amor, creia nesse sacrifício que foi por você. Ore nesse instante entregando a sua vida para Jesus. Porque a Bíblia fala, eu sempre repito esse versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para você receber a salvação, você experimentar o amor de Cristo, que foi expresso naquela cruz, você precisa crer de coração e confessar com a sua boca, falar, eu quero Jesus, eu aceito, Jesus me aceita, me receba, entra no meu coração, me salva. Você precisa falar isso. Se essa mensagem tocou no seu coração, você quer entregar a sua vida para Jesus, crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador, crendo que o sacrifício na cruz foi para te salvar, ore nesse instante entregando a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e reconheço que a morte de Cristo na cruz foi para aplacar a ira de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que se não fosse Cristo, eu iria direto para o inferno. Eu reconheço que somente em Cristo há salvação. E agora eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Salva a minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, me salva. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto ouvimos essa música, entregue a sua vida para Jesus, escreva nos comentários ou envie uma mensagem no WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, contando qual foi a sua decisão. Se você se reconciliou com Deus, ou se você entregou a sua vida para Jesus hoje. Foi por você. Foi por você que Jesus obedeceu ao Pai. Foi por você que Jesus Cristo suportou aquela morte da cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Valorize o sacrifício de Jesus. Logo após, a irmã Luana vai estar orando ao Senhor, encerrando este culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode
celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após um tempo nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém, meus irmãos. Vamos estar nesse momento orando, encerrando esse culto, tá? E logo em seguida a irmã Luma Antonelli vai estar encerrando com o Salmo 4:8. Vamos orar? Oh, meu Deus maravilhoso, obrigada pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada, meu Deus, pela tua palavra que alimentou o nosso espírito, Senhor Jesus. Obrigada pela vida do pastor Edilson, que anunciou a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Citarei e dorei. Senhor, é bom chá,